Vamos lá, reta final da Lei 8.112/90. Mais alguns vídeos e a gente termina. Vamos lá. Questão 151, marca a alternativa incorreta. Você vai ler e marcar a sua resposta. Nosso gabarito é a letra C. Então vamos às corretas. A licença para tratamento de saúde que exceder o prazo de 120 dias no período de 12 meses, a contar do primeiro dia de afastamento, será concedida mediante avaliação por junta médica oficial. Perfeito! Junta médica oficial é diferente de perícia oficial. Letra B. A perícia oficial para concessão de licença, bem como nos demais casos de perícia oficial, será efetuada por cirurgiões dentistas nas hipóteses em que abranger o campo de atuação da odontologia. Muito lógico. Se o meu atestado médico, a minha licença é por causa de problemas odontológicos, é necessário uma perícia que conheça a odontologia para me avaliar. A letra C está errada e o correto seria 15 dias e não um mês. Até 14 dias basta o atestado médico. A partir de 15 dias, perícia oficial. Então vamos fazer na sequência. De 1 a 14 dias, atestado médico. A partir de 15 dias, perícia médica oficial. A partir de 121 dias, junta médica oficial. Até 14 basta o atestado. A partir de 15, perícia oficial. 121 dias, ou seja, excedeu a 121 dias, junta médica oficial. Na prova vai cair exceder a 120. Então, guarde, excedeu 120, junta médica oficial. E D. O atestado e o laudo da junta médica que não se referirão ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente de serviço, doença profissional ou qualquer das doenças graves listadas na Lei 8.112/90. Também está certo. Em regra, coloca-se o CID, Cadastro Internacional de Doenças, para preservar a intimidade, a imagem daquele que está sendo licenciado. Mas em caso de acidente de serviço é compulsório. Acidente de serviço e ainda doença profissional é aquela que está relacionada a determinadas profissões. Por exemplo, digitador no escrivão, a tendinite no escrivão, doenças ainda, câncer de pele, lá no quem trabalha com raio-x. Ainda no raio-x existe outras doenças características do raio-x, então será colocado como doença profissional. E será colocado o nome da doença. E ainda qualquer das doenças graves listadas na Lei 8.112. Nós vimos que é o mal de Paget, câncer, AIDS, entre outros. Então, correto, letra C, o nosso gabarito. Analise as afirmações abaixo. O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas ou funcionais será submetido à inspeção médica. E 2. O servidor será submetido a exames médicos periódicos nos termos e condições definidos em regulamento. Qual é o nosso gabarito? Se você marcou a letra C, você acertou. Ambas estão corretas. Pessoal, aqui é decoreba, lesões orgânicas e funcionais. A prova não vai te pedir o que é isso, não. Apresentou indícios de lesões orgânicas ou funcionais? Naquele momento, imediatamente, compulsoriamente, eu tenho que passar por inspeção médica. Se eu não passar, eu posso até sofrer suspensão. 2. O servidor será submetido a exames médicos periódicos. Aqui não é no momento. Nos termos e condições definidos em regulamentos. Os regulamentos irão definir qual será a periodicidade que será feita esse regulamento, esse exame. A cada 6 meses, a cada ano. Então isso está para regulamento. Ok? 153. Julgue a afirmação a seguir. Será concedida licença à servidora gestante por 120 dias consecutivos sem prejuízo da remuneração. Isso está certo ou errado? Se você marcou errado, dessa vez você errou. Está correta. Pessoal, da forma que está aqui, está correta. Vamos lá. Para as servidoras públicas, em gozo do benefício de que trata o artigo 71A da Lei 8.212/91, esse artigo 71 fala de 120 dias. Olha aqui o que diz a letra A. 60 dias no caso de criança até 1 ano. B. 30 dias no caso de criança de mais de 1 ano e menos de 4 anos. Letra C. 15 dias no caso de criança de 4 a 8 anos de idade. Nós estamos falando aqui da adoção. A regra qual é?
será concedida licença servidora gestante por 120 dias. Eu só tenho um slide, agora vamos sim. Decreto 6.690 de 11 de dezembro de 2008. Por quê? Olha, o artigo 2 desse decreto diz o seguinte: serão beneficiados pelo programa de prorrogação da licença gestante adotante as servidoras públicas federais lotadas ou em exercício nos órgãos das entidades integrantes da administração pública federal, direta, autárquica ou fundacional. Não entra aqui sociedade de economia mista nem empresas públicas, somente as autarquias e fundações públicas nacionais. Parágrafo 1º. A prorrogação será garantida à servidora pública que requeira o benefício até o final do primeiro mês após o parto e terá duração de 60 dias. A única coisa que interessa para a gente aqui na hora da prova é esses 60 dias. Prorrogação. Qual é a regra? 120 dias. A licença é 120 dias, mas tem um regulamento que garante mais 60 dias, podendo chegar a 6 meses, 180 dias. Parágrafo 3º. O benefício que fazem jus às servidoras públicas mencionadas no caput será igualmente garantido a quem adotar ou obtiver guarda judicial para os fins de adoção de criança, na seguinte proporção. Então, guarda judicial ou adoção. Portanto, olha aqui, para servidoras que adquiriram 160 dias, então elas podem prorrogar mais 60 dias no caso aqui de criança até 1 ano de idade, 30 dias no caso de criança de mais de 1 e menos de 4 anos de idade, 15 dias no caso de criança de 4 a 8 anos. Essa parte que eu já acho que não cairá em prova. Agora o 2. Para as servidoras públicas em gozo do benefício que trata o artigo 290, ou seja, 90 dias, 45 dias no caso de criança até 1 ano, 15 dias de criança com mais de 1 ano de idade, e o parágrafo 4º, para os fins dispostos no parágrafo 3º do inciso 2 da linha B, considera a criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos. O que é importante a gente guardar para a prova aqui? É a prorrogação. Ou seja, 120 dias está correto, será concedida à servidora 120 dias. É o prazo da Constituição Federal e é o prazo da Lei 8.112. Alguns estados fizeram leis que aumentaram para se tornar 180 dias, é o caso de Minas Gerais. Aqui, para a Lei 8.112, é uma prorrogação facultativa. Você tem que requerer essa prorrogação, a gestante tem que requerer essa prorrogação. E ainda ela é viável também no caso de adoção. Então, isso que é o importante para a nossa prova. Questão 154. Julgue a informação seguinte. Para amamentar o próprio filho, até a idade de 6 meses, a servidora lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a 1 hora de descanso, que poderá ser parcelada em 2 períodos de meia hora. Isso está certo ou errado? Se você marcou certo, você acertou, perfeito. A Lei 8.112/90 garante à mãe 1 hora por dia de descanso para ela amamentar o seu filho naquele período legal de amamentação, e pode ser parcelada em 2 períodos de meia hora, de manhã e de tarde. Ela vai poder abandonar as suas funções para amamentar a criança. Está correto. Questão de número 155. Marque a alternativa incorreta. Você vai ler e marcar a sua resposta. O nosso gabarito é a letra D. Então vamos ver as corretas primeiro. Letra A. A licença gestante poderá ter início no primeiro dia do 9º mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. Está certo. Qual é a regra? Chegou no 9º mês, primeiro dia, eu posso tirar a licença, a servidora? Pode sim. Agora, antes disso, ela pode? Não. Somente por prescrição médica. Letra B. No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. É lógico. Nasceu de 7 meses, 8 meses, a licença começa daquele dia. Letra C. No caso de natimorto, decorrido 30 dias de evento, a servidora será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício. Ele nasceu morta a criança. Ela não terá os 120 dias, mas ela tem direito a 30 dias. Após o 30º dia, será feita uma perícia. Ela tem condições? Retorna ao trabalho. Letra D.
No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito aos 120 dias? Não. De repouso remunerado? Não. No caso de aborto, foi comprovado pelo médico, ela tem direito a 30 dias e não 120 dias. Tanto, olha, para ficar fácil na prova, nos casos de morte, natimorto, ele nasceu morto. Agora, aborto, ele nem chegou a nascer, houve um abortamento. Neste caso, 30 dias. E a letra E. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença paternidade de 5 dias consecutivos. Perfeito, é a licença paternidade. 156, marque VOF conforme verdadeira ou falsa afirmação. Da mesma forma, você vai pausar e marcar seu gabarito. A resposta é a seguinte. As três primeiras corretas e a letra D está errada. A letra A. Será licenciado com remuneração integral o servidor acidentado em serviço. Se o acidente foi em serviço, a remuneração é integral. Letra B. Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor que se relacione imediata ou imediatamente com as atribuições do cargo em serviço. Imagine o servidor que está trabalhando com uma máquina de Xerox na repartição pública, aquela função, ele toma um choque elétrico ali, é imediato, é uma consequência imediata. Agora, ele pode também estar carregando os blocos, tropeçar e cair. É imediato, então relaciona com o acidente. Então, é sim acidente em serviço. Remuneração integral enquanto ele estiver em caso de licença. Letra C. Equipara-se ao acidente em serviço o dano decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo e sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. Ele apanhou em serviço. Apanhou porque é flamenguista. Até merece, não, mentira. Ele apanhou em serviço, mas não provocou. Ele não provocou, então, equipara acidente em serviço. Ou ainda, naquele percurso da sua casa para o trabalho ou do trabalho para casa, também equipara-se a acidente de serviço. Em ambos os casos, ele vai receber integralmente. A letra D. O acidente de serviço, quando causado exclusivamente por imperícia, imprudência ou negligência do servidor, incidirá em licença com proventos proporcionais? Nada a ver. O acidente em serviço, geralmente, ele é causado por imperícia, imprudência ou negligência, na maioria das vezes. E nem por isso será proventos proporcionais, serão proventos integrais. Então, não importa se foi culpa, foi algo culposo, a culpa foi do funcionário, não importa. Ele irá receber integral e não proporcional. Questão 157. Julgue a afirmação abaixo. Não poderá o servidor licenciado ser submetido a tratamento de saúde por instituição privada, sendo o dever do sistema público prover todo e qualquer recurso necessário dentro das instituições governamentais. Certo ou errado? Já respondeu? Está erradíssima. Por que está errado? O artigo 213 diz o seguinte: o servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá ser tratado em instituição privada, à conta dos recursos públicos. Se ele necessitar, não há, naquela cidade, naquela localidade, recurso suficiente público. Ele necessita de tratamento no hospital privado. Ele vai sim ser submetido a esse tratamento à conta dos recursos públicos. O poder público vai financiar, vai pagar aquele tratamento dele no hospital privado. Parágrafo único. O tratamento recomendado por junta médica oficial constitui medida de exceção e somente será admissível quando inexistirem os meios e recursos adequados em instituição pública. Olha o que diz o parágrafo único. Para que essa necessidade de ser tratado em hospital particular, privado, deve ser recomendado por junta médica oficial. Não basta o querer do funcionário, do servidor. Deve ser recomendado por junta médica oficial e só quando não inexistirem meios, recursos adequados por instituição pública, se não houver recursos adequados. Então, essa
é a solução. 158. Julga a afirmação abaixo. Segundo a Lei 8.112 de 1990, Estatuto dos Funcionários Públicos da União, a prova do acidente será feita no prazo de 10 dias improrrogáveis. Certo ou errado? Nesse caso, a questão está errada. Não são improrrogáveis. Questão difícil, mas o importante aqui não é a gente errar ou acertar, é aprender. Então, não são improrrogáveis. Segundo a Lei 8.112, a prova do acidente, a prova que ocorreu mesmo o acidente, deve ser feita em 10 dias. E esse caso pode ser prorrogável quando as circunstâncias exigirem. Pode ser que o indivíduo está inconsciente, atestado, é internado. Então, neste caso, pode haver a prorrogação. Prorrogáveis quando as circunstâncias exigirem. 159. Julga a afirmação seguinte. Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente da respectiva remuneração provento, a partir da data do óbito, observado o teto remuneratório. Certo ou errado? Está certo. É isso mesmo. O indivíduo morreu, os seus dependentes fazem jus a uma pensão no valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, observado o teto remuneratório. Existe o teto lá da Previdência Social, o teto do regime geral. E neste caso aqui, aquele é o teto da Previdência. Na realidade, está observando aqui o teto remuneratório. É o teto do sistema público remuneratório. E este teto é o valor ali, que está lá no artigo 37 da Constituição Federal. Está correto. E a questão 160, para encerrar o nosso vídeo, analise as afirmações abaixo. A pensão vitalícia é composta de cota ou cotas permanentes que somente se extinguem ou revertem com a morte de seus beneficiários. 2. A pensão temporária é composta de cota ou cotas que somente podem se extinguir ou reverter por motivo de morte. Qual é o nosso gabarito? Muito fácil, né? A questão é a letra A, somente a 1 está correta. Ou seja, a pensão vitalícia é composta de cotas ou cotas permanentes. É vitalícia, que somente se extinguem ou revertem com a morte dos beneficiários. Ou seja, ela é vitalícia. Eu recebo uma pensão, por exemplo, de meu pai. O dia que eu morrer, se extinguiu. Agora, a pensão temporária é composta de cota ou cotas que somente pode se extinguir ou reverter por motivo de morte? Não. Ela é temporária. Ela pode se extinguir por motivo de cessação da invalidez ou maioridade do beneficiário, já que ela é temporária. Por exemplo, eu recebo uma pensão por eu estar inválido. Cessou aquele motivo, portanto, vai cessar aquela pensão. Ou ainda, eu recebo uma pensão, quando eu completar a maioridade, ela também vai se extinguir. Então, portanto, a pensão temporária. Neste caso, somente o item 1 está correto. A pensão vitalícia, realmente, elas somente se extinguem ou revertem com a morte dos beneficiários. Agora, a pensão temporária não. Pode ser por morte, cessação da invalidez ou maioridade do beneficiário. Terminamos aqui o nosso vídeo. Eu aguardo você no próximo. Muito obrigado.